Hello guys, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher G, para quem não me conhece, e hoje eu quero conversar com você sobre algo que é um dos maiores desafios de quem já tem uma caminhada com o inglês, já tem tentado aprender, já tem até conseguido mesmo, né, adquirir um conhecimento na língua, já consegue até se comunicar, mas chega num determinado ponto que parece que o negócio trava, estaciona, sabe? Dá aquela sensação assim, nossa, parece que eu tô aqui há um bom tempo, não consigo ser desse nível. Teacher, o que eu tenho que fazer para elevar o meu nível de inglês? Não sei se é o teu caso, mas as pessoas estão sempre me perguntando sobre isso e de fato é um dos maiores desafios. Eu sempre digo o seguinte, que é mais fácil, eu como professora agora, né, dizendo, é mais fácil ajudar alguém que zerado em inglês, não fala o idioma, conhece muito pouco, é mais fácil ajudar essa pessoa a atingir um nível intermediário do que do nível intermediário sair dessa área, essa zona de conforto e ir para o nível mais avançado. Então, sair do nível mais confortável, que já consegue se comunicar, já consegue usar o idioma para algumas coisas e avançar. Parece que chega ali o pessoal estaciona. Então esse é um dos maiores desafios que eu quero conversar com você hoje. Só que antes de eu começar a falar para você o que eu tenho para te dizer, eu preciso que você preste muita atenção, porque é bem provável que você vai ficar tipo assim, quê? O que essa teacher tá falando? Como assim? Sempre me disseram o contrário, então ó, pay attention, ok? Presta bastante atenção no que eu vou te falar para você de fato entender o que eu vou mostrar para você aqui hoje. Eu tenho certeza que é algo que vai te surpreender, tudo bem? Eu vou mudando aqui a minha tela enquanto a gente vai conversando. Ó, algo que é bem provável que você tenha ouvido diferente em toda essa sua caminhada, mas eu preciso te falar. Prepara, né? Você já tá vendo aí a minha tela. É isso mesmo. Falar inglês não melhora o seu nível de inglês. What? Como? Teacher, não. Pera. É isso mesmo? Falar inglês não melhora o seu nível de inglês. E eu vou te falar o porquê isso acontece. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo. Presta atenção para você entender o porquê que falar inglês não melhora o seu nível de inglês. Ó, imagine o seguinte, eu vou te mostrar aqui que de repente você combinou lá com seu colega, vocês estão praticando inglês, aprendendo inglês. Olha, hoje a gente só vai falar inglês porque eu preciso melhorar o meu nível de inglês e eu preciso praticar, então vamos hoje só conversar em inglês. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? E aí você com seu amigo, colega de trabalho, ok, então vamos lá, vamos ficar falando inglês o tempo todo, e falar daqui, falar dali, o dia inteiro falando inglês, muito bem. Só que o que a gente precisa entender? O que eu preciso contar para você, e é bem provável que isso esteja fazendo você ficar estacionado nesse nível que você está. O nosso cérebro, as informações que a gente recebe em relação ao inglês, o aprendizado que a gente tem em relação ao inglês, funciona como se fosse uma mala. Tá vendo aqui na imagem uma mala, né? Imagine que o seu cérebro é como se fosse uma mala de roupas, tudo bem? Você sai para fazer uma viagem de 10 dias e aí você coloca algumas peças nessa mala. Imagine que nesses 10 dias de viagem você colocou 10 peças de roupa, tudo bem? Durante esses 10 dias você vai ter 10 peças para usar. Ah, mas eu vou colocar 2 peças por dia. E aí, como é que eu vou fazer? Ué, você vai ter que repetir roupa, né? Você usou uma peça de manhã, a blusa azul, chegou à noite você colocou a vermelha, chegou amanhã você vai ter que repetir uma peça, o dia seguinte também, porque você não vai ter peças suficientes diferentes para usar durante os 10 dias. Então, durante essa viagem, o que você vai ter que fazer? Repetir as peças de roupa, as mesmas peças, né? Então você vai usar o que você tem dentro da mala. Imagine que você não vai poder colocar mais nenhuma peça nova, adquirir mais nenhuma peça nova nesses 10 dias. Você vai ter que usar as peças que estão ali. Muito parecido é o nosso cérebro em relação ao nosso aprendizado quando a gente usa o inglês para ficar falando inglês com qualquer pessoa que seja. Ah, eu vou ficar falando inglês hoje o dia todo. Vai funcionar parecido com a sua mala de roupa que eu falei agora. Se você não colocar peças novas ali, o que vai acontecer? Você pode passar o dia falando inglês, o dia, a semana falando inglês.
Só que você vai continuar falando a mesma coisa que você já falava. Você não tem peças novas para você ir variando. Ah, hoje eu quero colocar uma peça diferente, mas não tem. Eu não trouxe nenhuma peça. Né? Então você vai acabar usando as mesmas estruturas, os mesmos vocabulários, e você vai perceber que você fala, mas parece que não sai daquilo, não sai daquele nível, né? Você continua falando da mesma forma, continua falando com os mesmos vocabulários, com as mesmas estruturas, parecido com a mala, né? Você tem lá 10 peças de roupa, você vai ter que usar aquelas 10. Você tem lá aquele conteúdo registrado, consolidado ali no seu cérebro, é esse conteúdo que você vai ter que usar. Numa conversa, numa prática, onde você está conversando em inglês com alguém, hoje eu vou praticar o dia todo, por mais que você ouça uma palavra nova, uma estrutura nova, um vocabulário novo, né, se você ouvir aquilo só uma vez, não vai ser o suficiente para essa peça entrar lá na sua mala, para você poder usar na próxima vez. Entendeu a comparação com a mala? Então, o que eu quero que você entenda? O que pode estar acontecendo e o porquê que, de repente, o nível de inglês estaciona e não evolui. Se você não encher essa mala, se você não colocar novas peças aí, o ficar falando inglês apenas não vai te ajudar a elevar o seu nível de inglês. Ah, então agora a teacher está dizendo que falar inglês não resolve nada, não ajuda em nada. Pera lá, não foi isso que eu falei. Por isso que eu disse, pay attention, presta atenção. O falar inglês é bacana? Super. O falar inglês, só ficar falando inglês, praticando com alguém, é importante? Super importante. O ficar praticando inglês é necessário? Super necessário. Então, ó, eu não falei que falar inglês não é importante, não vai te ajudar, nada disso. Eu falei que falar inglês, ficar só falando inglês, só praticando falar inglês, não vai ajudar você a elevar o seu nível de inglês. Então, para que serve ficar falando inglês? Isso que eu quero que você entenda agora, que eu vou te mostrar. Ó, quando a gente pega para falar só inglês, vamos praticar então com o colega? Let's go! Né? Os momentos de conversação na sala de aula, por exemplo, né, nas minhas ministrações de aula, sempre tem um momento de conversação. Para que serve então ficar falando inglês um com o outro? Este momento é o momento que a gente chama de consolidação. É o momento onde você consolida aquilo que você sabe. Por exemplo, você está lá com a sua mala, não é? Com as suas peças de roupa, suas 10 peças de roupa. O momento de falar inglês um com o outro é aquele momento que você vai usar aquelas peças. É aí que eu consigo ir observando os meus alunos, por exemplo, e consigo entender, olha, esse conteúdo já está consolidado, porque ele já está usando esse conteúdo. Ó, essa peça de roupa aí já está ok. Ele já usou ela várias vezes, inclusive, né? Então, no momento da conversação, ele vai servir para isso. Ficar falando inglês, ele consolida o que você já tem muito bem registrado lá no seu cérebro, as informações que já estão ok para você. Por isso que ficar só falando inglês não evolui o seu nível de inglês. Você vai usar as peças que você já tem. E é muito importante você praticar a conversação, sim, porque é aí na conversação que você vai colocar o que de fato você já sabe, o que de fato já está ok para você. Agora, lembra lá que eu falei da mala, né? Se a gente não colocar as peças novas, o que vai acontecer? Você vai sempre continuar falando no mesmo nível, usando as mesmas peças. Aquilo que já está muito bem consolidado, já está consolidado. O que a gente tem que fazer então? Opa, vamos encher essa mala? Vamos colocar peça nova aí? Vamos colocar conteúdo novo, estruturação nova, vocabulário novo, expressões novas. Aí sim, né, quando eu for consolidar de novo, quando eu for conversar de novo com alguém, praticar só o inglês, essas peças novas precisam estar ali. Eu preciso estar usando. Não adianta eu colocar e a peça está lá guardada naquele fundão da mala lá que você nunca usa. Não adianta, né? Então, como é que eu faço esse processo? Como é que eu vou fazer, então, esse nível de inglês evoluir, que é o que interessa, né? É o que a gente quer. Sair do nível básico, ir para o intermediário, e do intermediário a gente conseguir avançar para o nível mais avançado, que é o desafio de todo mundo, né? É o que a maioria das pessoas procuram quando começa a estudar o idioma, né? Ela não quer estudar inglês ou aprender inglês para ficar lá só no basicão. Não, ela quer estar apta a
Se tiver que passar por uma entrevista de trabalho, ela está preparada. Se tiver que se candidatar a um programa de intercâmbio, ela está preparada. Se ela tiver que viajar e ser o intérprete da viagem, ela está preparada. Né? Se ela quiser ter acesso a material internacional, seja para mestrado, pós, seja para entretenimento, filme, série, enfim, é para isso que as pessoas querem aprender um outro idioma. E com o inglês não é diferente, né? Então, como é que eu faço para sair desse nível básico, ir para o intermediário, ir para o avançado, se só falar inglês não vai me ajudar nesse aspecto? Presta atenção, lembra que eu falei lá, né? O falar inglês vai te ajudar para outra coisa, consolidar o que você já sabe. Mas se você quer evoluir, não é só falando inglês que isso vai resolver essa questão. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó, vou te mostrar bem rapidinho aqui algumas técnicazinhas. E aí você vai tentar fazer aí, junto comigo, com a orientação que eu vou te passar. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olha lá, imagine que se você tivesse que falar sobre o seu trabalho em inglês. Tudo bem até aqui? Eu coloquei algumas informações só pra gente ter uma ideia. Ah, mas o que eu vou falar? Ok. Então, por exemplo, eu sou professor de inglês, deixei ali como professor, né? Eu sou professor de inglês, eu trabalho na empresa tal há 10 anos, eu trabalho como professor de inglês há mais de 13 anos. Imagine que você queira falar sobre o seu trabalho, passando essas informações, a sua profissão, quanto tempo que você está trabalhando na atual empresa e há quanto tempo que você trabalha na sua profissão. Tudo bem? Imagine que essas são as informações que você gostaria de falar em inglês. Muito bem. Olhando aí em português na tela, comece falando para você mesmo, pode ser sussurrando, é importante você ouvir a sua voz agora, não só meditando, que meditação é outra coisa, né? Então eu sempre falo para os alunos, pessoal, agora não é hora de meditar. Meditar você vai lá na sua aula de atividade física, lá você faz meditação. Aqui a gente precisa abrir a boca e falar. Então, ó, vai olhando ali as 3 frases e como é que você diria isso em inglês? Se você está num ambiente aí que você não pode falar muito alto, tá? Mas sussurre pelo menos, tipo, I am an English teacher, tá? Então sussurre pelo menos, mas tente passar para o inglês essas 3 frases. Como é que você diria isso em inglês? Eu já vou te explicar o porquê que eu estou pedindo para você fazer isso. Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos avançar então. Agora, dá uma olhada como é que ficou no inglês essa informação. Veja se o que você falou foi mais ou menos isso que eu coloquei aqui para você. A primeira informação, eu sou professor de inglês. A segunda, eu trabalho em tal empresa há 10 anos. E a terceira informação, eu trabalho como professor de inglês há mais de 13 anos. Foi mais ou menos isso que você colocou? Que você falou? Se você percebeu que ficou algo diferente, ai, teacher, eu não falei assim não. É bem provável. O que as pessoas às vezes fazem de diferente nessa situação? Quando elas vão dizer que trabalham em determinado local, em determinada empresa há tanto tempo, normalmente as pessoas fazem o seguinte, elas vêm aqui, ó, I work, né? Elas não colocam essa construção do I have ou I've worked. Normalmente, I work at company, né? Por quê? Porque elas não têm essa peça nova, essa construção aqui para essa situação. O que acontece? Por isso que eu falei que só falar o inglês não te ajuda. Vamos ver se vai ficar mais claro agora. Ó, então eu disse para você que, para você falar que você trabalha em algum lugar há tanto tempo, toda vez que você falar que algo acontece há um tempo, por exemplo, eu trabalho em tal empresa há 10 anos, eu sou casado há 5 anos, eu faço tal coisa há tanto tempo, eu estudo inglês há 2 anos, toda vez que no inglês você precisar falar que você faz algo há um tempo, você vai precisar de 2 peças. Lembra as peças novas lá? Vou te dar 2 peças novas para você colocar aí na sua mala. Então, toda vez que você fala que algo acontece há um tempo, você vai precisar de 2 situações que eu vou colocar aqui para você. Ó. O for, que é o há, no sentido de há 10 anos. For 10 years, há 2 anos. For 2 years, ou por 2 anos, né? Tanto faz você falar há ou por, tá? E essa construção aqui, ó, o have, você pode usar ele assim, contraído, abreviado, tá? I've. E o verbo. O seu verbo vai ficar sempre nessa conjugação, ó, trabalhado, estudado, feito, ido, enfim, falado, tá? Mas não fica preocupado com isso agora não. Imaginando ainda que é sobre trabalho que a gente está falando,
Imagine que você vai usar agora essas duas peças, ó. Então refaça essa sentença, aquela anterior que eu comentei com vocês lá, ó, né? Dizendo, eu trabalho na empresa tal há tanto tempo usando essas novas peças que eu te dei. A primeira é aqui, ó. I've worked, lembra? E o A que é o for, tudo bem? Então, fala de novo essa sentença agora com essas duas novas peças. I've worked at company, cada um fala o nome da sua empresa, for 10 years. Tudo bem até aqui? O que a gente acabou de fazer? Ó, se eu tivesse te mostrado primeiro essa imagem, esse slide aqui, ó, já em inglês, é bem provável que seria mais fácil para você traduzir para o português do que o contrário, né? O que aconteceu aqui? Eu te dei duas peças novas, comparando lá com a mala, para você usar, né? É bem provável que na primeira vez que você falou, alguma coisinha ficou diferente. Não, teacher, eu já falei super igual, já ficou do jeitinho que tá aí. Ótimo, então quer dizer que esse conteúdo para você já está consolidado. Se você já tivesse que conversar em inglês, você já ia usar e pronto, né? Agora, se você falou e não ficou igual estava aqui, mas na segunda vez que eu te dei as peças novas, que é o I've worked e o for, saiu ok? Ah, agora ficou assim. A gente acabou de fazer o processo da mala. Eu te dei duas peças novas, você colocou na sua mala, né? E aí colocou para usar. Isso sim ajuda a elevar o seu nível de inglês, tá? Como é que eu vou colocar para usar essas peças? Vou lá para a prática, para consolidar. O que não pode eu só vou ficar falando inglês. Hello, e aí não coloco peça nova. Não vai rolar. Eu preciso colocar a peça nova, praticar para consolidar. Coloco peça nova, pratico para consolidar. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas chegam no nível intermediário normalmente e ficam lá por muito tempo. Eu já tive alunos que, teacher, faz uns 10 anos que eu estou nesse nível. E isso vai te desanimando, vai achando, você começa a achar que você tem algum problema. Nossa, eu tenho problema, eu tenho dificuldade com o inglês. E não tem dificuldade nenhuma, é só uma questão de saber como trabalhar para fazer o seu nível elevar. Tudo bem? Entendeu então o porquê que ficar só falando inglês não eleva o seu nível de inglês? Você precisa colocar peças novas para daí então consolidar, só conversando em inglês. Mesmo que o meu colega fale coisas novas que eu não conheço, não é o suficiente para essas peças entrarem na minha mala, né? Entrarem no meu cérebro para daí eu poder praticar. Né? Eu posso até ouvir algo novo com o colega, o que é isso? Ele me fala. Mas se eu só ouvir naquela conversa, passou, eu não vou lembrar. E aí o que vai acontecer? A hora que eu for falar de novo em inglês, eu não vou usar aquela peça ainda. Né? Então eu preciso estar colocando conteúdo novo, revendo sempre esse conteúdo, para quando eu falar, quando eu praticar, falar só no inglês, eu conseguir consolidar essa informação. Tudo bem? Então, ó, fique atento. Como é que você tem praticado? Como é que você tem colocado esse conteúdo novo? Para, de fato, você conseguir elevar esse nível aí de inglês e sempre indo passo a passo, sempre avançando, tá bom? Guys, ficou alguma dúvida, algo que você não entendeu em relação ao que eu falei? Por favor, me mande uma mensagem. Teacher, eu não entendi muito bem essa parte. Como é que faz isso então? Como é que ficaria aquilo? Vamos trocar uma ideia. Mas o mais importante, vamos encher essa mala. A gente precisa colocar roupa aí, gente. Precisa colocar peça nova, senão você vai ficar saindo sempre com a mesma roupa, né? Sabe aquela situação que você vai sempre com a mesma roupa nos lugares? Então, é o que acontece. Você fala inglês, mas eu vou ficar sempre falando as mesmas coisas, o mesmo vocabulário, parece que não aumenta, não melhora. Então, a gente precisa colocar mais coisas aí, vamos encher essa mala. Surgiu alguma dúvida, qualquer coisa que você queira me perguntar, enfim, entre em contato, tá aí o WhatsApp, tá aí o Insta, que tem sempre novidades, posts legais, enfim, canal no YouTube, e a gente se fala e a gente se vê por aí. Tudo bem? Thank you guys, see you, bye bye!